Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista Elmer, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo já nessa manhã, por gentileza deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, tá? Deixa o like, inscreva-se que você ajuda muito a gente, ajuda demais o crescimento aqui do nosso canal. Cara, em que pé tá a situação do camisa 9? Em que pé está a situação do centroavante Alejo Veliz, o jogador argentino que pode pintar na equipe do Bahia? E antes disso, quero trazer para vocês algumas informações referentes ao próximo jogo do tricolor baiano, né? Que parece que vai ter a volta já do elenco tricolor e o Roman está sendo muito elogiado nos treinamentos, tá bom, meus amigos? Mas antes de qualquer coisa, mais uma vez eu peço aí, dá essa moral, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que você ajuda muito a gente, ajuda demais o crescimento aqui do nosso canal. Vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então dá essa moral, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento, tá bom, meus amigos? Olha só, então vamos às informações, trazer para vocês aqui as informações. Ah, e tem uma parada. Manda aqui pra gente o seu áudio, eu quero ouvir o seu áudio, eu quero ouvir o seu Live Pix aqui, ó. Tá aqui embaixo, aponta para esse QR Code. Manda o seu áudio que você vai fazer parte do próximo vídeo aqui da Gol. Se você mandar o seu áudio aqui, a gente vai gravar um vídeo, a gente vai responder a sua pergunta, a gente vai botar a sua mensagem no ar no próximo vídeo aqui da Gol. Então, ó, aponta pra cá, ó, e manda o seu áudio aqui na Gol, tá? Cara, o Bahia tem treinado, né, e tem treinado bem, e quem tá chamando bastante atenção simplesmente é o Roman. Tá? O lateral direito está sendo muito elogiado pela comissão técnica. Após 2 jogos aí com a equipe alternativa, o Rogério Ceni prometeu muitos retornos em jogo desse sábado contra o Galícia pelo Campeonato Baiano, tá? Depois aí de 2 jogos com um time alternativo, formado em sua grande maioria por garotos da base, o Bahia volta a usar ao menos parte do seu elenco nesse sábado, após a vitória de 3-0 aí do Bahia no último jogo contra o Bahia lá de Feira, né? Na última quarta-feira, o técnico Rogério Ceni marcou o retorno de atletas da equipe profissional para o confronto de hoje contra a equipe do Galícia. Abre aspas para ele, ó. Vamos trabalhar sempre em busca de vencer, sempre sermos o primeiro colocado na fase classificatória, mesclando os jogadores do profissional e da base. Nesse sábado, vamos ter muitos retornos da equipe principal, junto com esses jogadores daqui. Temos que dar ritmo, disse o Rogério Ceni na entrevista coletiva. Então, meus amigos, a expectativa, portanto, é de que a lista de jogadores para a partida de hoje, né, contra o Galícia, tenha não só o retorno de mais peças do time principal, como também da equipe titular, tá? Nas 2 primeiras partidas do ano contra o Jequié e Bahia de Feira, o Rogério Ceni chegou a utilizar até mesmo alguns jogadores do elenco profissional, mas nenhum titular. O goleiro João Paulo tem agradado, ele não tinha feito partidas pelo clube na última temporada, foi titular nos 2 jogos contra o Jequié e Bahia de Feira, assim como o volante Rezende, que assumiu o lugar do Sidney, que se machucou, tá? Marcos Vitor, de volta após empréstimo, também iniciou os compromissos. Da equipe profissional também ganharam minutos contra o Jequié e Bahia de Feira, o lateral Iago Borducci, o zagueiro Canu e o meio-campista Michel Araújo, além também do Rodrigo Nestor e do Eric, que inclusive fez até gol, cara. Então, assim, eu acho que é certo o Rogério Ceni tá fazendo isso gradativamente, vai colocando alguns jogadores que não tiveram muita minutagem no ano passado, ou que tá voltando aí de contusão. Faz bem o Rogério Ceni fazer isso, né, evidentemente, para que você possa, de alguma forma, dentro dessa pré-temporada estendida que é o Campeonato Baiano, você possa, de alguma forma, dar sequência e dar ritmo de jogo para alguns jogadores que vão ser importantes aí durante durante essa temporada, tá bom, meus amigos? Eu quero falar sobre o Roman Veliz, tá? Uma informação que foi trazida primeiramente pelo César Luiz Merlo, que é um parceiro nosso, é um camarada nosso, agora faz parte do UOL, inclusive entrei em contato com ele na última live que eu fiz lá no canal Tricolor On para que ele pudesse comparecer e mandar um áudio, explicar como é que tá essa situação envolvendo esse atacante e também o Bahia, né? Ele falou que não podia participar porque agora ele tem exclusividade com o UOL, a gente entende plenamente, foi contratado aí pelo UOL, então tem exclusividade, tem que pedir autorização, enfim, e acabou que ele não participou, beleza, tá tranquilo, sem problema nenhum. Mas a gente adquiriu algumas informações referentes a essa negociação, que na verdade essa negociação nunca foi tão simples como se imagina, né? O jogador, na verdade, ele nunca esteve próximo do Bahia. O que houve foi uma proximidade do Bahia com o Tottenham, tá? E eu falei com uma fonte do Tricolor que respondeu da seguinte forma para mim: eu não sei da onde que tiraram
que esse atacante está próximo do Bahia. Não está. Né? Então, assim, utilizou essa frase e depois finalizou dizendo o seguinte: estão colocando esperanças no torcedor onde não tem. Foram as palavras que me colocaram referente a esse atacante, tá? Ao Veliz, Alejo Veliz, né? Enfim. Cara, o Bahia precisa de um camisa 9. Evidentemente, quando surge essa notícia, o torcedor fica extremamente empolgado, fica extremamente, como eu posso dizer, ansioso para que efetivamente isso se concretize, tá? Mas a verdade dos fatos é que nesse momento o jogador não pretende, nesse momento, a não ser que tenha uma compensação financeira relativamente boa por parte do Bahia, pelo que parece o jogador não quer sair nesse momento da equipe do Rosário, quer jogar as competições sul-americanas pelo Rosário Central, né? E depois ver no meio do ano como é que vai ficar a situação dele. O Bahia também não quer esperar o jogador. Cabe ressaltar que o Bahia já teve interesse nesse jogador lá atrás, antes dele ser adquirido pelo Tottenham. Então, assim, o Bahia fez uma proposta que eu acho que foi muito alta, 10 milhões de euros. Um valor, eu acho, muito alto para um jogador que não conseguiu se consolidar em lugar nenhum, que é uma grande promessa que ainda não se firmou em lugar nenhum que passou. Né? 10 milhões de euros você contrata um jogador pronto. 10 milhões você contrata um jogador pronto. Pelo menos a informação que de uma conversa inicial do Bahia com o Tottenham foi para 10 milhões de euros. Então, assim, eu não gastaria esse valor nesse jogador. Vocês sabem que eu não fico em cima do muro. Ele pode chegar aqui, jogar pra caramba, ser um espetáculo, ser um fenômeno, mas eu, Jonas, eu não pagaria 10 milhões de euros em um jogador que não conseguiu se firmar em lugar nenhum e que vive com a promessa de ser uma promessa. Eu acho que 10 milhões é um jogador pronto, um jogador para chegar e brigar pela titularidade. É muito dinheiro. É muito dinheiro para esse jogador. Tá? Então, meus amigos, a verdade dos fatos é de que nunca esteve próximo, que há o interesse do Bahia. O Bahia apontou com um valor relevante para o Tottenham, que evidentemente quer se desfazer do atleta. Isso me chamou muito a atenção, o Tottenham querer se desfazer do jogador. Né? Ele chegou lá, ele jogou pouquíssimo. Foi emprestado, não rendeu, e foi emprestado de novo e voltou a estaca zero para o Rosário. Então, assim, a gente precisa entender por que não deu certo no Tottenham. Por que não deu certo outro empréstimo ali na Europa? Por que ele voltou ali para o Rosário? Será que vale 10 milhões de euros? Porque independente da gente estar falando de um jogador que pertence ao Tottenham, hoje ele é um jogador do Rosário. Então, na minha concepção, um atacante do Rosário Central, ele não é atacante do Tottenham, ele mal jogou lá. Ele foi comprado pelo Tottenham, mas ele é o atacante do Rosário Central. Então, para mim, um jogador que hoje é o camisa 9 do Rosário Central, não tem que valer 10 milhões de euros. Eu acho que seria um dinheiro muito alto e um risco muito grande por um jogador que já foi para a Europa, não deu certo lá no Tottenham, foi emprestado para outro time, quase que não jogou e não deu certo, teve que voltar a estaca zero, que era o Rosário Central, que foi o time que revelou ele, para que ele pudesse efetivamente tentar voltar a jogar um bom futebol, como tem jogado lá no Rosário Central. Então, assim, eu espero que o Bahia tenha um plano B, porque o Bahia precisa de um camisa 9. Eu acho que dentre todas as posições do tricolor baiano, eu acho que o camisa 9 é o que não tem o camisa 9. Né? E eu acho muita responsabilidade jogar isso nas costas do Del. Apesar que eu acho que no decorrer da temporada, se o Del ele tiver oportunidade, ele banca até o William José. Porque ele é jovem, ele tem faro de gols, ele não treme em jogos grandes, sabe? Só que para não jogar essa responsabilidade, porque da mesma forma que o torcedor pega o Del e levanta como um fenômeno, depois de 3 jogos mal, a galera começa a falar, ele é bagre. Eu sei como é que funciona, porque eu também sou torcedor, né, meus amigos? Então, assim, precisa de um substituto eventual pro William José, ou melhor ainda, um jogador que chegue para poder tirar o William José dessa zona de conforto, diferentemente do que a gente imaginava. O atacante do Rosário Central não está próximo e nunca esteve próximo. O que aconteceu foi uma consulta do Bahia ao Tottenham, que se disponibilizou a fazer, negociar o jogador, um valor extremamente relevante. Entretanto, o Tottenham falou, cara, você precisa ir lá conversar com o Rosário Central, porque ele tem contrato até o meio do ano de empréstimo com o Rosário. Tá, meus amigos? Mas está estagnado aí nesse momento, não caminhou a negociação, porque
pelo que parece, pelo que está sendo divulgado na Argentina, o jogador quer jogar as competições sul-americanas pelo time argentino que o revelou. Tá bom? Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Estelma, essa é a Gol TV, forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!